O que vamos entrevistar hoje é um jovem. Vamos lhe fazer perguntas, como se ele estivesse aqui. Algumas nós não sabemos a resposta porque não podemos ir além daquilo que está escrito, mas ele vai nos dizer alguma coisa acerca de uma experiência marcante que ele teve na sua vida. E com certeza que nós vamos tirar lições importantes também para a nossa experiência de vida e o nosso relacionamento com Deus. Então, nós vamos ler um texto que é o livro dos Atos, capítulo 20. Livro dos Atos, capítulo 20, e vamos ler alguns versículos, não muitos. A começar no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos supor que este jovem agora já é um homem avançado em idade. Nós lemos este relato, alguém nos disse que ele ainda estava vivo e nós fomos à sua procura. Encontrámo-lo realmente avançado nos anos, mas com uma atitude face à vida que nos impressionou. Ele falou apaixonadamente acerca de Deus e como houve um episódio na sua vida que mudou. A partir daí, mudou o seu comportamento, mudou a sua história e mudou o seu destino. E nós começamos esta entrevista perguntando-lhe o nome. Ele disse Eutico. E nós perguntamos se ele era capaz de isolar, de indicar o acontecimento que mais marcou a sua vida. E ele disse, sem dúvida, que eu tenho um dia que eu jamais esquecerei. Aconteceu isto que nós acabamos de ler. Onde é que isso aconteceu? Ele disse, numa cidade chamada Troade. Que idade tinhas? A Bíblia diz que era um rapaz, 15 anos, 16 anos talvez, aproximadamente. E o que é que marcou esse dia? Ele disse, foi um gesto. Foi uma escolha, foi uma decisão repentina que eu tomei. Eu ouvi que naquela cidade iria estar à noite, num certo lugar, um homem. Chamavam-lhe apóstolo. E diziam que ele se chamava Paulo. Eu ouvi falar acerca desse homem e houve um grande alvoroço nessa cidade, sabendo que ele iria estar lá, num certo cenáculo, um lugar espaçoso. E as pessoas tinham ouvido falar muito acerca dele. Acerca de coisas impressionantes que o Senhor fez na vida dele primeiramente e depois através dele. Eu ouvi dizer que ele era um homem sábio, que conhecia bem a palavra de Deus. Que ele impressionava não por aquilo, não pelo aspecto físico. Era um homem normal. Mas que impressionava pela sua presença e pela sua santidade. Deus, ouvi dizer que estava com aquele homem. Eu quis ouvi-lo. E nessa noite, eu dirigi-me a esse lugar. Tive alguma dificuldade em entrar,
As pessoas eram muitas, mas eu queria estar o mais próximo possível dele. Os lugares estavam quase todos ocupados e eu vi que havia uma janela, que havia um pequeno espaço, o parapeito. E apesar de ser o terceiro andar, eu sentei-me ali. O senhor que estava perto, a certa altura ele olhou para mim e disse: rapaz, não é bom tu estares aí. Tu podes cair. Estás num lugar perigoso. Mas eu sentei-me ali porque daquele ângulo eu via melhor esse homem, o apóstolo Paulo. Por outro lado também, de vez em quando eu olhava para baixo e via o que se passava lá em baixo. Eu estava lá em cima, mas também estava lá em baixo. E aquele homem começou a falar. E logo, ao fim de poucas palavras que eu ouvi, eu fiquei impressionado. A presença dele era fraca. Até parece que, mesmo a uma certa distância, que ele tinha um certo problema nos olhos. Mas ele falava com uma convicção tal, com um poder. E eu pensei, eu nunca ouvi ninguém falar assim. Ele conhecia não somente a palavra de Deus, mas conhecia também o Deus da palavra. E nós apercebíamos facilmente disso, desse sentimento. E as pessoas choravam, outras irradiavam um contentamento e uma alegria grande. Mas à medida que o tempo foi passando, se calhar naquele dia, quem sabe, ele tinha trabalhado, ajudando os seus pais, fazendo qualquer coisa. Mas ele começou a cochichar. É assim que se diz? Acho que sim. E depois o sono foi-se apoderando, até que eu adormeci profundamente. Desequilibrei-me e caí do terceiro andar. Primeira lição: este lugar, este cenáculo, eu sou sentado no peitoral daquela janela. Ele estava num lugar perigoso. Nós muitas vezes também frequentamos e podemos cair. Porquê? Porque frequentamos lugares perigosos. Às vezes nós arriscamos na vida. Corremos riscos. Podemos correr riscos indo a lugares inconvenientes. Alguém disse: se não quiseres provar da fruta do diabo, não vás ao seu pomar. Corremos riscos quando nos juntamos a outros cujas conversações não são boas. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Pedro correu um risco quando se assentou na roda dos escarnecedores, daqueles que blasfemavam e que injuriavam Jesus. E ele sentou-se ali. E depois nós sabemos o que é que lhe aconteceu. Não demorou muito que ele estava a negar, praguejando, a negar que conhecia Jesus. Nós corremos riscos quando temos que tomar decisões e não pedimos conselhos e não perguntamos ao Senhor. Há uma coisa que eu nunca esqueci, isto passou-se há mais de 40 anos e eu lembro-me como se fosse hoje. Eu conheci uma irmã na fé que ainda está entre nós e ela estava a passar uma fase muito difícil na vida. Problemas com o seu casamento. O marido pura e simplesmente abandonou-a, não querendo saber mais nada. Tinha e tem 2 filhas. E o pai das filhas nem sequer tentou contactar não somente a ex-esposa, como também as filhas. E passados uns anos, ela, amargurada, ela confidenciou-me uma coisa. Ela disse-me que, lamentavelmente, começou a namorar com aquele homem, casou-se com ele. Ela disse: não me pergunto como, mas eu nunca fiz uma oração ao Senhor a perguntar-lhe se era da vontade dele ou não eu casar com este homem. Não pediu conselhos. Todos nós corremos este perigo.
de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. E eu cá penso assim, eu decido, a vida é minha, eu faço da minha vida o que quero, e se nós, como crentes, não assumimos isto diretamente, corremos o risco de, na prática, vivermos assim. De não consultarmos o Senhor, corremos riscos. Vocês, se calhar, estão a perguntar, isso já aconteceu consigo? Na vida já teve essa experiência? Sim, já tive. Houve coisas que eu decidi, sem consultar o Senhor, e também sofri as mesmas consequências. Portanto, nós muitas vezes expomos-nos, colocamos-nos em lugares de perigo. E um lugar perigoso é quando nós tomamos decisões, fazemos escolhas, sem consultarmos o Senhor. Eutico sentou-se no peitoral de uma janela. 3º andar. Aqui há uns anos atrás, houve um tiroteio numa escola dos Estados Unidos. Coisas que, infelizmente, com alguma frequência acontecem. Um aluno dessa escola, com uma arma automática, pôs-se a disparar e matou uma série de colegas e professores. Tudo aquilo que lhe aparecia pela frente, ele disparava. No dia seguinte, a capa de um jornal da Terra, a primeira página, melhor direi, portanto, dizia assim: onde estava Deus ontem? Onde é que ele estava? E uma das filhas de Billy Graham, chamada Anna Graham, ela respondeu a esse jornalista que fez essa primeira página: onde é que estava Deus ontem? Ele estava fora da escola porque vocês expulsaram-no da escola. E quando nós colocamos Deus fora da nossa vida, nós expomos-nos ao perigo. Na escola, agora, e não é só lá também, isto tem-se espalhado até pelo continente europeu. Hoje, no nosso país, nas escolas, não se pode falar acerca de Deus. Os crentes são ridicularizados. Se um professor tecer alguma consideração de natureza cristã, se for de outra coisa não tem problema nenhum, mas se for de natureza cristã, arrisca-se a ter um processo. Estamos a pôr Deus fora da escola, fora da sociedade, fora da nossa família, fora da nossa vida, e depois ainda acusamos Deus quando as coisas correm mal. Onde é que Ele está? Ele está fora, porque nós o pusemos fora. Pomos-nos num lugar perigoso. Neste lugar, havia neste cenáculo, nesta sala, havia um lugar perigoso. E ele disse, eu sentei-me num lugar perigoso. Outras coisas que nós podemos ver nesta passagem. Mas como era aquele lugar? Bem, eu sei que era um lugar espaçoso, estava lá muita gente, e ele poderia acrescentar outro dado, que nós confirmamos com a palavra de Deus. Havia lá muitas luzes. Havia lá muitas luzes. Lemos isso no versículo 8. Quando nós estamos reunidos neste lugar, quando o povo de Deus se reúne, esse lugar é um lugar onde há muitas luzes. Amém? Iremos ver quais. Estava ali a luz do Senhor Jesus, da sua pessoa. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, quando nós nos reunimos como igreja para louvarmos o Senhor, esse lugar, por mais ou menos lâmpadas que tenha, independentemente disso, é um lugar onde há muitas luzes. A primeira, a luz que é o Senhor Jesus, a luz do mundo. Há a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está aqui. Com que finalidade? Para iluminar. Eu passo a ler. Há um versículo que diz isto.
O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Lugares onde a palavra de Deus é anunciada. Mesmo sem nós nos apercebermos, há uma luta entre as trevas e a luz. Eu disse que Jesus está presente. Está presente. Ele disse que estava e nós cremos firmemente na sua presença aqui. Ele é aquele que anda no meio das igrejas, como lemos em Apocalipse. Ele anda no meio. Estamos aqui como igreja. Jesus está no meio e anda no meio desta igreja. Mas Satanás também está aqui. Os demónios também estão presentes. Com que finalidade? Trava-se a luta. O Deus deste século quer manter as pessoas cegas à luz do Evangelho, sem compreenderem, sem verem a salvação que há em Cristo. E o Espírito Santo vai tentando convencer a pessoa que é pecadora, o juízo de Deus, a justiça de Deus, e que é preciso crer em Cristo. Usam métodos diferentes. O Espírito Santo, deixai-me usar o termo, é um cavalheiro, não força. Tenta falar de uma forma sossegada, mansa. Despertar a nossa curiosidade, o nosso interesse, para que nos decidamos por Jesus, a luz do mundo. O inimigo vai se agradando também aos nossos ouvidos, às vezes gritando bem alto: não ligues, não te decidas hoje ainda, tens tempo. Isto não é bem assim. Há a luz do Senhor, há a luz do Espírito Santo, há a luz da palavra. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Se nós quisermos um caminho iluminado e andarmos num caminho iluminado, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Deus não tem que se moldar a nós. Nós temos que nos moldar a Ele. A verdadeira sabedoria reside nisto. Em eu tentar pensar como Deus pensa. Eu conhecer a palavra de Deus e eu nortear a minha vida por esta regra, por este princípio, por estes valores. Pensar como Deus pensa. Então, naquele lugar havia muitas luzes. A luz da palavra, a luz que é o Senhor Jesus. Havia a luz do Espírito Santo. E havia outras luzes ali. Sabem quais? A luz dos crentes. Outrora erais trevas, diz a palavra de Deus. Agora sois luz no Senhor. O inimigo sabe. Ele sabe. Isto não é a imaginação nossa. O mundo está dividido em dois grandes grupos. Os que estão em trevas espiritualmente falando e os que estão na luz. Erais trevas, agora sois luz. O inimigo conhece os filhos da luz. Ele sabe quem somos. Ele sabe o brilho que nós temos. Uns brilham mais que outros. Mas, independentemente do nosso brilho, nós somos luz em Cristo. E quando estamos reunidos, não somente há a luz da palavra, há a luz do Senhor Jesus, há a luz do Espírito Santo, e nós próprios em Cristo também somos luz no Senhor. Amém? O apóstolo Paulo ia partir no dia seguinte. Provavelmente eu não voltaria ali. Então ele prolongou o seu discurso. E essa foi causa de Eutico, aquele jovem que nós entrevistamos mais tarde, ter adormecido. Há dias especiais na nossa vida. No dia de consoado até as crianças vão mais tarde para a cama. Há cultos também especiais. Há conferências especiais. Que nós podemos prolongar o tempo. Foi o que aconteceu aqui. E quando eles saíram dali, eles iam
grandemente confortados. Porquê? Porque Eutico adormeceu e caiu do terceiro andar. E diz-nos o capítulo 20 que ele foi levantado morto. Morreu. Foi levantado morto. E nós então perguntávamos agora a Eutico, como é que foi aquela queda? Como é que foi aquilo? Ele pode nos explicar e pode dizer, bem, eu realmente estava lá sentado num lugar perigoso. Adormeci profundamente. Caí e depois eu apercebi-me, eu estava lá, e depois apercebi-me, ouvi ao longe gritos, uma grande azáfama. E quando eu abri os olhos, estava um homem, era o tal apóstolo, ele estava sobre mim, abraçando-me, puxando-me para ele. E eu ainda estou a ver as palavras dele, eu estou a olhar nos seus olhos, e no seu olhar havia poder, havia graça. E quando eu acordei, ele não ficou surpreendido. Ele estava habituado aos milagres de Deus. Sossegou as pessoas que estavam ali à volta. E continuou a falar e eu agora acordado, ouvi aquele que o Senhor tinha usado para me ressuscitar. E depois, como que em procissão, as pessoas foram-me levar a casa, todos contentes e grandemente confortados, cantando e louvando o Senhor por aquilo que eles tinham visto e aquilo que eles tinham ouvido. E eu digo, a partir daí, como é que foi a tua vida? Bem, em primeiro lugar, eu nunca mais me sentei no peitoral de uma janela. Um dia tive uma experiência tremenda. Foi no antigo hospital universitário. Não sei se era um segundo ou um terceiro andar. Estávamos à espera de começar a aula, estava ali a turma toda, e havia um corrimão que protegia de umas escadas. E essas escadas tinham 2 ou 3 patamares, aquilo era fundo. E eu sentei-me num lugar perigoso. Sabe onde é que eu me sentei? No corrimão. Um pé no chão, mas sentado no corrimão. E de vez em quando eu olhava assim lá para baixo. Entretanto, aquilo era um hospital psiquiátrico. Há um doente que estava lá internado. Que tinha um corredor que dava para esse sol. E nesse sol eu estava sentado no tal corrimão. E eu olhei para ele. E ele começa a caminhar. Os olhos fitos em mim. E ia se aproximando. E olhava para mim. A certa altura, ele olha e diz assim, Papa de Roma, Papa de Roma, Papa de Roma. E olhar, e aproximar-se. E eu começo a olhar lá para baixo. E eu levanto-me logo. Tinha medo que ele me empurrasse pela escada abaixo. Às vezes nós expomos-nos e focamos em lugares perigosos. E o inimigo aproveita esses lugares perigosos para nos lançar, nem que seja do terceiro andar. Tínhamos mais 2 entrevistas para fazer, mas não vamos fazer. As outras 2 também envolvem janelas. As pessoas que nós íamos entrevistar tinham estas coisas todas em comum, janelas. Se Deus quiser, no próximo domingo ou outro dia, nós vamos falar acerca das outras 2 entrevistas. São mais breves. Agora, queria que ficassem com esta mensagem. Houve um propósito da parte deste jovem de ouvir um homem de Deus. Estar junto com o povo de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Expôs-se. Mas apesar de tudo ele estava lá. Se ele tivesse caído num outro lugar, não estaria lá um apóstolo para fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez. A igreja, apesar dos seus defeitos, continua a ser um lugar
onde nós podemos ter segurança. Por causa dos homens de Deus, das mulheres de Deus que nos podem aconselhar, que nos podem exortar, sim, mas acima de tudo, porque a igreja continua a ser a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. E onde Deus está é o lugar onde nós estaremos sempre mais seguros. Amém? A igreja é o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Apesar, repito, das nossas falhas, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, a graça de Deus manifesta-se em todo lugar, mas de uma forma particular quando o povo de Deus está reunido na igreja. Ali, lemos nós no Salmo 133, aqui o Senhor, esperem aí, não é regista, vou ter que ir ver. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Aqui na igreja, onde o povo de Deus estiver reunido como a igreja, ali o Senhor ordena a bênção. Amém? Por isso é que a palavra de Deus diz, não deixemos de nos reunir na igreja. Eu costumo dizer que é uma bênção especial, é uma bênção particular quando nós estamos reunidos como povo de Deus. Assumimos um compromisso. Nós temos que ser pessoas de compromisso. Eu hesitei se deveria de contar isto ou não, porque corro o risco de ser mal interpretado. Sabem o que é ter tanto compromisso? A Clarice tem um compromisso de ler a Bíblia sempre, uma vez por ano. Mas ela chega aí a julho, mais ou menos, e já tem a Bíblia toda lida. Depois começa a segunda volta. Como sabem, aqui uns tempos atrás ela foi operada. Foi operada às cataratas. Primeiramente num olho. E como não podia usar novos óculos, tinha que esperar para ser operado ao outro. Ela usava os óculos antigos. Só que aquilo era muito difícil para ela ler. E um dia cheguei a casa e, para minha surpresa, ela tinha uma das lentes tapada, que correspondia ao olho que ela tinha sido operada. Então estava a ler só com um olho. E continuava a ler os seus capítulos todos os dias. E eu pensava assim, ok, conseguiste dar a volta a isso. O problema é quando fores operado ao outro olho. E passados uns tempos ela foi operada ao outro olho. Então não podia tapar as duas lentes dos óculos. E sem óculos ela não conseguia ler. Eu pensei assim, agora quero ver como é que vais ler a Bíblia toda num ano. Pois é. No dia seguinte eu chego a casa e ouço alguém a falar. Ouvi uma voz. Sabe o que era? Ela estava a ouvir a palavra de Deus a ser lida. Aqueles programas que há na net. E eu pensei assim, ainda não dobrou desta. Então depois quando eu chegava a casa eu via sempre aquele homem. E ela estava uma hora a ouvir. Eu pensei assim, ouvir agora, isto agora é que vai ser estrada. Em vez de ler uma vez, ela vai ler 2 vezes. Finalmente ela pôde comprar os óculos novos. As coisas já estavam equilibradas. E com aquele adiantamento de ouvir, provavelmente vai ler 2 vezes por ano. Sabem o que isto é, irmãos? Isto é compromisso. Se nós não tivermos um compromisso sério, nós vamos desistir facilmente. Compromisso. Independentemente de tudo, Eutico tinha um compromisso. Correu riscos, sentou-se num lugar perigoso, sim. Mas ele aceitou o desafio. E sejamos luz. Luz em Cristo. E se porventura está aqui alguém que ainda não compreende esta mensagem, que o Espírito de Deus faça luz na sua mente, no seu coração, para que também, onde estiver, seja luz no Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar.